Maio eu completei 1 ano que eu saí da Bayer, né? Para quem não sabe, eu trabalhei por 9 anos nessa indústria farmacêutica. E assim, esse momento me fez parar um pouco para refletir um pouco sobre a vida, sobre a minha trajetória. E uma das maiores inseguranças assim na hora de fazer essa transição de carreira está muito relacionado com o curso que eu fiz. Quando a gente está lá prestando vestibular, nós somos muito novos. E existe aquela pressão, né, de escolher a profissão, de fazer a decisão correta. Então é isso. Esse vídeo é um pouco para eu comentar sobre essa fase da minha vida, um pouco para comentar um pouco sobre o meu passado, como eu estou encarando essa escolha da faculdade, que aparentemente não tem nada a ver com o que eu estou querendo trabalhar agora. Então, prazer. Meu nome é Viviane Jang. Seja bem-vindo ao meu canal. E aqui no canal a gente fala sobre decisões que ajudam você a viver os seus planos. O fato de eu querer contar essa história não está relacionado com o fato de eu achar que eu sou uma inspiração ou algo do tipo, até porque eu ainda me sinto um pouco perdida. Eu ainda estou na transição. Mas às vezes existe alguém por aí que talvez esteja numa situação parecida, tão perdida quanto eu. Ou então uma pessoa que já passou por isso e que de repente poderia dar um maior apoio, né? Porque são momentos assim que você para questionar cada decisão da sua vida. E a real é que realmente essa parte é a questão da insegurança com relação ao curso, com a parte, né, com a minha formação técnica, não está nada relacionado com o que eu quero trabalhar, que é com finanças comportamentais. Isso assim, é um fator de insegurança da minha parte. Só que considerando a vez assim que eu tive que parar para decidir qual faculdade eu ia escolher para cursar e tudo e tal, eu era um pouco perdida, assim, eu não tinha muita ideia do que eu gostaria de fazer. E aí eu lembro, assim, que na época tinha um professor na escola e esse professor ele dava orientação. E uma das primeiras orientações que ele falou era para eu olhar a profissão. Ah, qual profissional você gostaria de ser? Você gostaria de ser advogado e não sei o quê? Ou médico? E eu achava isso um absurdo. Eu fiquei, não, pera lá. Primeiro eu decido a faculdade e aí depois eu decido o que eu quero ser futuramente. E pra te falar a verdade, assim, na época eu lembro de ter achado absurdo o conselho dele. Tipo assim, eu tava, mano, não consigo nem pensar na faculdade, você já quer que eu pense na profissão? Só que, olhando pro passado agora, eu acho que ele tem uma certa razão, né? Porque o intuito da faculdade é você poder exercer a profissão que essa faculdade te permite fazer. Só que ao mesmo tempo é um pouco injusto, porque o que a gente sabe da profissão quando a gente já tá nessa época do ensino médio? O máximo que a gente vai conhecer e olhe lá, né? De médicos nos seriados, advogados. Você encontra isso nos seriados, nos filmes, né? Mas eu acho que eu nunca vi um filme sobre analistas de controle de qualidade. Eu lembro que na Bayer teve uns adolescentes que vieram pro laboratório para fazer uma visita. E mesmo assim, mesmo para essas pessoas que quiseram visitar o laboratório, para conhecer como é que era o dia a dia, a gente, tipo, não mostra aquele momento que tá dando tudo errado, que a gente tá se descabelando e pensando o que a gente vai fazer da vida. A gente mostra no laboratório as coisas que são coloridas, a coisa acontecendo, o equipamento mexendo, a leitura acontecendo, mas não a parte chata. Então, mesmo quando você vai fazer uma visita para conhecer o local de trabalho, né, a sua percepção pode estar um pouco alterada pelo que te mostram. E na hora que eu fui escolher o curso, eu lembro de ter escolhido assim: ah, eu sei que eu gosto de biologia, eu sei que eu gosto de física e de química. O que junta isso aí? Ah, medicina. Ah, mas medicina sem condições, eu não tenho essa disciplina toda para fazer medicina. Então, farmácia. Farmácia me pareceu uma boa opção. Eu fiz 1 ano de cursinho e passei depois no curso de farmácia bioquímica da USP.
Nossa, e pra te falar a verdade, assim, é um curso difícil pra caramba, assim, porque ele era integral e umas matérias um pouco densas. E aí, pegar o transporte público pra chegar na faculdade, fazer aula o dia inteiro, almoçar lá. Nossa, eu almocei muito no bandejão de lá. E aí depois volta, tem mais aula e eu sentia muito sono depois das aulas. Ai, depois do almoço, assim, nossa, meus amigos não paravam de me zoar na época. E, nossa, um curso, assim, bem pesado, eu acho. Porque daí você volta exausto pra casa e ainda tem que estudar. E ainda por cima é integrar os 5 anos, né? E aí, nesse período da faculdade, eu acho que foi um momento, assim, que eu aproveitei para poder conhecer um pouco mais do que poderia fazer e acabei participando de 2 iniciações científicas. Uma delas era para a gente avaliar o efeito do probiótico em questão de resistência à insulina. Então, eu trabalhava com camundongos, suplementava os camundongos com esse probiótico. E aí eu também dava uma dieta hipilipídica, então eu lidava bastante com os bichinhos. Só que aí, na época, aconteceu que a minha bolsa não foi aprovada da FAPESP, e aí juntou que eu ia fazer um intercâmbio para o Reino Unido, então a gente acabou finalizando aí as atividades. E aí no meio disso, entre o intervalo da viagem até aquele momento, eu tinha uns meses e casou bem certinho com uma iniciação científica que tinha de chocolates. Então eu fiz muito chocolate. Era baldes e baldes assim de chocolate que eu fazia. Comia todo dia. Era muito chocolate pra gente fabricar, porque a professora queria testar um equipamento lá específico. A gente estava variando vários tempos de processo, né? Então, acho que eu não vou lembrar os tempos, mas é 6 horas batendo os ingredientes no equipamento, 7, 8, e se tinha alguma diferença, assim, sabe? No sabor. Ou ela queria mais avaliar a questão da reologia, né? O que mudava no chocolate. E aí, finalizei a IC, fui viajar para o Reino Unido, onde e passei um ano e assim, e eu lembro de ter ido para lá, assim, pensando, ok, continuo perdida no mundo, não sei o que fazer, e eu tenho um ano para decidir. O intercâmbio que eu fiz foi pelo Ciências Sem Fronteiras, então eu lembro que o meu critério de escolha da faculdade foi escolher uma que pudesse oferecer um curso mais diferente do que eu tinha aqui no Brasil. Porque para ter a mesma coisa lá em inglês, eu prefiro fazer aqui, em português, que eu entendo melhor. Então, por isso que eu acabei escolhendo o de Montfort, porque era a faculdade que falava sobre era ciências farmacêuticas e cosmetologia de cosméticos, era alguma coisa assim. E essa parte de cosmética eu falei, diferente, interessante. Então eu fui para lá com esse foco de fazer algo o mais diferente possível do curso daqui do Brasil. E foi isso, assim, eu fui, vivenciei tudo aquilo, morar num país diferente, com língua diferente, cultura diferente, dentro da faculdade. Eu tenho muitas histórias assim para contar do intercâmbio, então se alguém tiver interessado, ó, se uma pessoa tiver interessada, comenta aqui, que aí eu conto, eu crio coragem de contar e aproveita assim, que eu tô facinha. Só basta um comentário. Então, voltei desse intercâmbio, mas assim, voltei igualmente confusa do que eu iria fazer. Não tinha encontrado nenhuma resposta. E você vai seguindo a vida, né? Como eu tinha que terminar o estágio de atenção farmacêutica, então eu tive a oportunidade de trabalhar na farmácia universitária de lá, da USP, em que a gente acompanhava pacientes com câncer de próstata, né? Então fazia essa parte da atenção farmacêutica com esses pacientes. E aí que eu falei assim, ok, já tentei a área acadêmica, eu não quero voltar porque eu não quero trabalhar com os bichinhos, não quero mais trabalhar com animal, assim. Eu vejo a importância, eu entendo do uso do animal na pesquisa, mas assim, não é uma coisa assim que eu me sentia muito confortável.
Eu ficava em crise existencial quase, né? Não é à toa, assim, eu gosto muito dos bichinhos, eu tenho das cachorras, né? Tive uma gata. Então, pra mim era muito difícil de lidar com isso. Então, eu falei, eu sei que eu não quero voltar pra isso. Então, chegando a essas conclusões, foi aí que eu decidi ir pra indústria mesmo. Me candidatei às vagas e a Bayer foi a que eu passei. E foi onde eu fiquei 9 anos. E por que eu conto essa história, né? Porque eu sempre admirei pessoas que falam assim que, desde criança eu sabia que eu gostaria de ser médica. Tem essas pessoas, né, que Deus agracia assim com essa iluminação do propósito dela. E só que eu sempre me senti muito perdida. E sei lá, assim, e por que eu conto tudo isso? Porque desde assim, da escolha da faculdade, tudo e tal, a gente, assim, eu acho que a maioria, né, sofre aquela pressão de tomar a decisão certa e fazer aquela decisão acertada, a profissão que você quer seguir. E acho que, né, e essa escolha, assim, querendo ou não, ela sofre influência de várias coisas, né? É, querendo ou não, a expectativa dos seus pais com relação a você. O que eu quero dizer é que o que eu sabia, o que eu tinha de informação naquela época, eram as matérias que eu gostava. Uma vez uma pessoa me perguntou se eu pudesse voltar ao tempo, se eu trocaria de curso. E eu lembro que na época que ela me fez essa pergunta, eu estava tão revoltada com, com a minha trajetória, né? Que eu cheguei a falar assim, nossa, se eu pudesse voltar, com certeza escolher, tipo, administração. Porque é um curso meio período, de 4 anos, e no caso da minha irmã, ela estava ganhando mais do que eu. Só que, por outro lado, assim, eu penso que se eu tivesse escolhido contabilidade ou se eu tivesse escolhido administração, eu não teria tido essa oportunidade de ir fazer um intercâmbio para o Reino Unido. Porque esses cursos, assim, de administração e contabilidade não estavam no escopo do Ciências Sem Fronteiras. Assim, se você me perguntasse agora, é que agora eu entendo que tudo isso fez parte da minha vida, fez parte do que eu sou. E não só isso. Eu acho que eu ter feito tudo isso, né? O que eu contei. As 2 ICs que eu fiz, trabalhar em atenção farmacêutica, aí depois ir para a indústria, eu vejo como uma forma assim, de cada vez você se autoconhecer. Acho que foi fazendo IC com os camundongos que eu vi que eu não gostaria de mais trabalhar na pesquisa. Se eu nunca tivesse feito isso, eu não teria essa certeza. Então, aí fiz uma IC com um assunto totalmente diferente. E aí acho que foi o momento que eu bati o martelo que eu não gostaria de trabalhar na pesquisa. E aí foi eu trabalhar no mundo corporativo para descobrir que talvez eu não gostaria muito, pelo menos não por agora, voltar a trabalhar no mundo corporativo. Mas assim, que em cada momento eu achei que foi importante para eu ir aprendendo um pouco mais de mim mesma. Foi. E apesar assim de eu não exercer a minha profissão como farmacêutica, eu ainda me enxergo como um profissional da saúde. O assunto saúde é um assunto que ainda me interessa. Não só a questão dos exercícios, da parte da nutrição, como também da questão da saúde mental. Querendo ou não, eu me considero como um profissional de saúde ainda. Talvez não da forma clássica, como a gente vê por aí, né? E no meu trabalho, baseado assim no tudo que eu vivi, do quanto as finanças, ter organizado a parte financeira mudou a minha vida, do quanto ele pôde me proporcionar eu poder estar vivenciando isso, eu vejo como uma forma de promoção da saúde, né? Porque, querendo ou não, a parte de finanças está muito relacionada também com a parte mental, né? Com a saúde mental.
e poder usar tudo que eu aprendi nesse período. Porque eu comecei a me interessar mais de finanças depois que eu entrei na Bayer, né? Que eu comecei a realmente ganhar um dinheiro assim que eu achei que não iria ganhar. E aí foi aí que eu comecei a me interessar por finanças. E aí, assim, e foi um assunto que eu nunca parei de estudar. E é por isso que depois que eu saí da Bayer, eu pensei, eu acho que eu posso, eu tenho conhecimento e existe a possibilidade de eu mudar a vida das pessoas da mesma forma que eu consegui fazer com a minha. Então é isso, assim, é essa minha motivação que me faz querer trabalhar nessa nova profissão e falar de finanças de uma forma que não seja complicado, que seja adequado ao que a pessoa quer também, né? Porque às vezes tem gente que assim não é tão ligado nos investimentos, não quer ficar acompanhando, mas que quer pelo menos ter um pouco mais de liberdade, sentir que pelo menos o dinheiro que está guardando está rendendo a inflação. E existem formas que possam trazer mais tranquilidade nesse sentido. Então é essa a minha ideia quando eu proponho trabalhar na mentoria. E eu acho que se você estiver interessado, vou deixar o link na descrição. E é isso, assim. Tenho muito mais para contar, mas é aquela coisa. Se tiver um comentário pedindo, eu conto mais, tá? Então é isso, gente. Beijos. Tchau, tchau.